Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje vamos finalizar, mas sem esgotar o tema, nossa conversa sobre alias. E por quê? Porque, como venho reiterando, né, para cada tipo de alha, nós teremos uma análise diferenciada. E o conhecimento dos tipos de alhas, até a revogação da Lei 8666 de 93, é importante. Por quê? Porque é comum o enquadramento do pedido de reequilíbrio na espécie equivocada, tá? Que atribui a falta de um conhecimento adequado dos institutos que compõem o reequilíbrio econômico-financeiro. Pois bem, nós já conhecemos o conceito de alha, seus tipos, e falamos da alha ordinária e seus institutos, que são o reajuste de preços e a repactuação. Hoje vamos falar da alha extraordinária e vamos procurar responder também a seguinte pergunta: em um mesmo período contratual, é possível que o contratado seja que o contrato seja revisado, reajustado, né, ou repactuado? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. De início, o que é alha? Esse termo advém do latim alia, que significa sorte ou risco. Tem origem na expressão alia iacta est, do latim, que significa a sorte está lançada ou os dados estão lançados. Segundo Cretella Júnior, seria o acontecimento futuro que influi na economia do contrato. Como já mencionado, a alha pode ser dividida em ordinária e extraordinária. E o que seria alha extraordinária? Basicamente, a alha extraordinária ela seria um aumento imprevisível e superveniente que impede a continuidade do contrato. Na realidade, diz respeito às variações de custo que ultrapassam o quê? A normalidade. São atos externos, imprevisíveis ou inevitáveis que refletem no contrato administrativo. A alha extraordinária pode ser dividida em alha extraordinária econômica e alha extraordinária administrativa. A alha extraordinária econômica, ela consiste em eventos econômicos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, independentes da vontade das partes, que alteram a situação econômica em que se insere o contrato. Já na área extraordinária administrativa, estão abrangidas as modificações unilaterais impostas pela administração pública. Temos as medidas governamentais que refletem indiretamente sobre o contrato, conhecido como fato do príncipe, e as medidas administrativas diretamente dirigidas ao contrato que venham a retardar, impedir ou agravar sua execução, denominado o quê? Fato da administração. Sobre o fato da administração, nós já comentamos em vídeos anteriores que boa parte da doutrina entende que o fato da administração, ele não seria uma causa para o pedido de revisão do contrato, mas sim uma causa de indenização. Por quê? Porque entendem que se trata de um ato ilícito cometido pela administração pública. Quanto a esse ponto, nós podemos citar a título de ilustração a dificuldade que os pretensos contratantes têm de conhecer plenamente determinados riscos
decorrentes de contratações complexas, a partir de rápidas análises das informações fornecidas pela administração no período pré-licitatório. Agora, vamos ver uma questão relacionada à inexequibilidade de preço que tem ligação com o tema proposto nesse vídeo. Imaginemos que uma empresa, na licitação, ela apresentou uma proposta. Essa proposta foi aceita pela administração pública, em que a empresa ela foi vencedora do certame. Acontece que no decorrer da execução do contrato, a empresa ela ingressa com pedido de reequilíbrio, alegando que está tendo um prejuízo na execução do contrato, considerando que a remuneração ou retribuição que vem recebendo da administração não é suficiente, ou seja, a empresa está alegando inexequibilidade de preço unitário. E o que vocês acham? Seria a alha ordinária ou extraordinária? Nesse caso, nós invocamos o Acórdão 2901 de 2020 do plenário da Corte de Contas, que assentou o entendimento de que a constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não é motivo por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez que não se insere na área econômica extraordinária e extracontratual. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União entendeu que a oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente a quem? O contratado, mesmo diante de aditivo contratual. Já que o licitante, quando da formulação de sua proposta, estimou seus ganhos e perdas suportáveis como estratégia financeira para vencer a disputa e, em conformidade com as condições estabelecidas na licitação para execução daquele objeto. Desse modo, considerando que a proposta, né, ela foi apresentada uma proposta exequível, ou seja, que seu valor foi capaz de suportar os custos do contrato, essa proposta ela integrou o quê? A cláusula econômico-financeira do ajuste, ok? Então, apesar de serem três os tipos de alhas ou riscos que atingem a mutabilidade do contrato, né? Quais sejam? Nós temos a alha ordinária ou empresarial, que vimos em vídeos anteriores, que seriam o reajuste em sentido estrito e a repactuação. A alha extraordinária administrativa e a alha extraordinária econômica. Pessoal, somente a área administrativa e econômica são capazes de gerar alterações nos elementos dos contratos administrativos. Para melhor entendermos a área extraordinária, vamos analisar alguns casos concretos, porque não é fácil identificar de imediato a área extraordinária, por N motivos. Confusão de institutos, ausência de comprovação de requisitos para a concessão do reequilíbrio e por aí vai. Vamos lá. No caso de elevação do custo com o pessoal, que é mão de obra, da empresa, né, por índice fixado em convenção coletiva de trabalho. Segundo a jurisprudência, não caracteriza desequilíbrio econômico-financeiro por se tratar de mera alha ordinária. Essa situação foi analisada pelo Tribunal de Justiça, que analisou um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado por uma empresa, né, em que ela argumentou que o aumento de preços em virtude da convenção coletiva gerou um desequilíbrio ao contrato. O magistrado ele destacou que as partes estavam vinculadas aos termos do contrato. Ele verificou que não houve modificação econômico-financeira por superveniência de fato excepcional ou imprevisível.
O magistrado esclareceu que a divergência de índices não autorizava a aplicação da teoria da imprevisão, visto que o seu campo de incidência é o da área o quê? Ordinária, própria do risco inerente à atividade empresarial, marcado pelo quê? Pela previsibilidade. O magistrado ainda salientou que os contratos administrativos, eles podem ser alterados segundo o artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666 de 93, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando o quê? A manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Em que condição, né? Na condição de ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe configurando o quê? A área econômica extraordinária e extracontratual. Dessa forma, o magistrado ele concluiu que somente a área administrativa e a econômica são capazes de gerar alterações nos contratos administrativos, que no caso desse processo que nós analisamos, não foi caracterizado nenhuma dessas condições. Por quê? Porque a elevação do custo com o pessoal, que é a mão de obra, né, da empresa, em decorrência de índice fixado em convenção coletiva de trabalho, trata-se de uma situação previsível, mera área ordinária ou empresarial. Fato que culminou com o quê? Com o julgamento improcedente do pedido da empresa, por entender que se tratava de área ordinária, não sendo causa atribuída à área extraordinária. Nós temos um outro caso no qual uma construtora ela ingressou com uma ação indenizatória contra uma empresa pública, uma estatal, em razão da rescisão do contrato administrativo. A empresa ela solicitou o ressarcimento de todos os prejuízos decorrentes da rescisão contratual, incluindo tanto os valores dispendidos para a execução do contrato, que a gente chama de danos emergentes, como também a quantia relativa aos lucros cessantes. Lucros que, segundo a construtora, representavam parcela do preço do contrato relativo aos ganhos que teria com a execução do contrato e que deixou de lucrar por culpa de quem? Da administração. Nesse caso, a estatal ela contratou essa construtora para a construção de um conjunto habitacional. Porém, o que aconteceu? Para essa execução dessa obra, seria necessário a reintegração daquela área. Foi relatado pela estatal que, diante dessa superveniência de um motivo justificador, né, que foi o quê? A reintegração da área, ela não tinha a reintegração da área, ela disse que isso causou um impedimento na execução do contrato. Foi necessário, então, encerrá-lo, de modo a evitar o quê? Um desequilíbrio econômico extraordinário à empresa. Por quê? Porque, segundo a estatal, não seria razoável exigir que a empresa suportasse tal superveniência durante toda a execução do contrato, né? O tribunal, ele entendeu que não houve culpa da estatal pela demora no ajuizamento da ação de reintegração, até porque consta nos autos que a construtora ela detinha conhecimento dessa situação no momento da assinatura do contrato. Esse fato acabou que afastando um dos requisitos para a concessão do reequilíbrio, que é a imprevisibilidade. O que observamos nesse caso é a caracterização da rescisão unilateral,
que, além de estar prevista no contrato, é uma cláusula exorbitante, representativa de prerrogativa da administração de decidir, dentro de sua competência discricionária, como curadora dos interesses públicos primários. Uma observação: as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos têm a função de proteger o interesse público e o equilíbrio contratual, em que a administração pública ela pode alterar o contrato de forma unilateral ou rescindi-lo antes do prazo estabelecido. Essa mutabilidade é da própria natureza do contrato administrativo, é inerente a ele. Então, quando a administração pública ela decide pela rescisão, caberá o quê? Caberá a indenização equivalente à perda efetivamente sofrida pela parte, se devidamente comprovada na forma do artigo 79, parágrafo 2º da Lei 8666 de 93. Todavia, a indenização por lucros cessantes, segundo consta na sentença, se mostrou indevida, uma vez que não havia previsão em contrato, nem tampouco na própria lei de licitações. Desse jeito, por falta de previsão legal, entendeu o magistrado que não havia respaldo à pretensão indenizatória de lucros cessantes. Nós falamos de cláusulas exorbitantes que estão presentes na Lei 8666 de 93. Mas e na Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações? Há incidência das cláusulas exorbitantes? Segundo o professor Guilherme Carvalho, com a edição da Lei 14.133 de 2021, ocorreu uma maior aproximação entre os contratos administrativos e os contratos privados. Porém, gente, isso não significa que tenha ocorrido uma derrogação do regime jurídico administrativo, né? É fato que inegável que o ânimo legislativo em não fechar as portas para a flexibilização, a figura do contrato firmado com a administração pública, especialmente com relação ao ponto em que a Lei 8666 de 93 era consideravelmente inflexível. Nós estamos falando o quê? Do reequilíbrio econômico financeiro, tá? Que na nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, ela passa a ser objeto expresso de possível negociação entre as partes, inclusive de forma prévia, quando da fixação da matriz de riscos. O entendimento é que há uma certa aproximação da Lei 14.133 de 2021 com os institutos da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais. No nosso último caso, nós temos um acórdão do STJ, né, em que analisou o recurso especial apresentado por uma empresa em razão de ter sido julgado improcedente o seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pela majoração cambial. Vamos entender o caso. Uma empresa, ela foi contratada para fornecimento de helicópteros à administração pública. Essa empresa, após sagrar-se vencedora na licitação, ela adquiriu junto a uma fornecedora estrangeira os referidos helicópteros, sendo que o valor final dessa aquisição seria feita em dólar. A empresa ela ingressou em juízo alegando que essa flutuação impactou diretamente a variação do câmbio. Segundo a empresa, houve desequilíbrio da equação econômica financeira inicialmente pactuado com o poder público. Por quê? Porque entre a taxa de câmbio projetada na proposta comercial, né, que ela apresentou lá na licitação, e aquela efetivamente utilizada na operação de câmbio para o pagamento à fornecedora estrangeira, foi excessiva, dando ensejo à aplicação da teoria da imprevisão.
O tribunal de origem, que a gente chama de tribunal ACOR, ao examinar o caso, ele concluiu que a oscilação da moeda estrangeira caracterizou risco ordinário, afastando, portanto, a pretensão indenizatória da empresa. Contudo, o STJ, ao analisar o recurso da empresa, ele destacou que a equação econômica a ser preservada ao longo do vínculo obrigacional deverá levar em consideração os encargos atribuídos ao particular contratado e a remuneração prometida pelo fornecimento do objeto licitado. Destacou o STJ que a empresa alegou a existência de fato superveniente, imprevisível, com danoso impacto no preço final das aeronaves por ela adquiridas no exterior, para a posterior entrega à administração pública. O STJ, ele ressaltou também que um mês antes da formalização do contrato entre as partes, não se descortinava qualquer mudança na política cambial brasileira. Destacou também que poucas semanas depois, quando já havia sido firmado o contrato, ocorreu uma nova e surpreendente política cambial que levou a níveis não esperados a cotação do dólar americano, moeda que foi utilizada pela empresa para a compra dos helicópteros, o que, segundo o STJ, acarretou em irrecusável prejuízo financeiro para a empresa, visto que o respectivo contrato administrativo ele tinha sido firmado em moeda nacional, mas tendo em mira a projeção do dólar, atrelado ao anterior e então vigente regime cambial. Então, nesse contexto, emerge plenamente justificado, tanto quanto caracterizada, a imprevista e imprevisível alteração do ambiente financeiro presente ao tempo em que, formulada a proposta de preço, que levou a empresa a sagrar-se vitoriosa na licitação para o fornecimento dos helicópteros, o STJ ele entendeu ser lícito a invocação da teoria da imprevisão. Segundo o STJ, a aplicação da teoria da imprevisão, ela deriva da conjugação dos seguintes requisitos: imprevisibilidade do evento, o que compreende a inviabilidade de estimativa dos efeitos de evento previsível, inimputabilidade do evento às partes, grave modificação das condições do contrato, ausência de impedimento absoluto. O primeiro pressuposto relaciona-se com a impossibilidade de previsão dos fatos, dentro de um panorama de razoabilidade. É costumeiro distinguir os conceitos de área ordinária e extraordinária para determinar que a teoria somente se aplica, né, aonde? A área extraordinária. A distinção entre ordinariedade e extraordinariedade se relaciona com a probabilidade de ocorrência dos eventos. O critério diferencial não é a mera possibilidade do evento, o que tornaria inútil a distinção. Todo evento possível seria previsível e, por isso, integraria a área ordinária, né? Logo, comporiam a área extraordinária apenas os eventos impossíveis, os quais nunca ocorreriam por sua própria definição. A diferença entre área extraordinária e ordinária somente é simples quando se examinam o quê? Situações extremas. À medida que o grau de ordinariedade se reduz, aumenta o grau da extraordinariedade e vice-versa. Porém, é impossível estabelecer um limite exato em que certa situação deixaria de integrar uma categoria e passaria a compor a outra. O conceito de imprevisibilidade, ele também pode ser utilizado para indicar a ausência de participação da parte interessada na produção do evento danoso.
No Brasil, o artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93, ampliou a abrangência da teoria da imprevisão para nela fazer incluir os fatos de consequências incalculáveis, o que compreende, em especial, a desvalorização monetária produzida pela inflação. A inflação ela pode ser um fato previsível, mas autorizará a incidência da teoria da imprevisão quando? Quando os índices inflacionários não puderem ser estimados e apresentarem variação que ultrapassa os limites das previsões generalizadas. É para prevenir situações como essas que a lei determina que o edital deverá trazer o critério de reajuste de preço que será adotado para recompor o equilíbrio econômico-financeiro rompido em virtude da inflação. Esse raciocínio se aplica bem ao caso que estamos analisando, por quê? Porque nos contratos que tenham por objeto o fornecimento de bens ou serviços à administração pública, firmados que sejam no padrão monetário interno, que é a moeda real, mas que para sua efetivação careçam de prévia importação de bens pela licitante vencedora, lógico, com inevitável pagamento em moeda estrangeira, caso sobrevenha variação cambial significativa e inesperada, com a constatação de oneração excessiva do contrato e o rompimento da equação econômica financeira firmada, é viável a aplicação do artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. Nesse caso, o STJ ele entendeu que estava configurado o quê? A área extraordinária econômica, legitimando o quê? A indenização pleiteada pela empresa. Por quê? Porque, segundo o STJ, o evento ocorreu repentinamente, de modo imprevisível e extraordinário, onerando de sobremaneira a empresa, motivo pelo qual se revelava cabível a pretensão a fim de preservar o quê? A rigidez da cláusula econômico-financeira inicialmente acordada com a administração. Então, a teoria da imprevisão, segundo a professora Fernanda Marinella, ela consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputados alteram o equilíbrio econômico-financeiro, refletindo na economia ou na execução do contrato, autorizando a sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual. Portanto, pessoal, a ocorrência deve ser superveniente, imprevista. Imprevista por quê? Porque as partes não imaginaram. Imprevisível, por quê? Porque ninguém no lugar delas conseguiria imaginar algo assim impensável e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Pessoal, lembrando que na Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, o reequilíbrio econômico-financeiro ele leva em consideração outras premissas que já mencionamos em outros vídeos. Resumidamente, podemos dizer que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na nova Lei de Licitações, ele vai levar em consideração a matriz de riscos. Então, considerando o nosso conhecimento sobre reajuste, repactuação e revisão, ou como também é chamado de recomposição contratual, eu pergunto: é possível que o contrato seja revisado, reajustado ou repactuado em um mesmo período? Antes de respondermos essa pergunta, eu percebi que ainda há dúvidas sobre o conceito de reajuste, repactuação, revisão. Então, eu elaborei um quadro resumo que está no link do vídeo,
né? Onde lá eu estou indicando a área que corresponde, a periodicidade, a base legal. Lembrando, pessoal, que esse quadro ele não se aplica à nova lei de licitações, porque tem algumas mudanças, ok? Bom, quanto à possibilidade de que um contrato em um mesmo período ele possa ser revisado, reajustado ou repactuado, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 21, assegura a manutenção das condições efetivas da proposta que deu origem ao contrato. Então, por força dessa garantia, ocorrendo o desequilíbrio da equação econômica financeira formada no momento da apresentação da proposta pela empresa, surge para a administração o dever de restabelecer a relação de equivalência firmada entre encargos, custo, e remuneração, preço. Sendo assim, o ordenamento jurídico ele prevê mais de um instituto a ser empregado, conforme a situação que provocar o quê? A quebra da condição de equivalência. Cumpre a administração, em cada caso, aplicar o instrumento apto a implementar o reequilíbrio entre reajuste, revisão e repactuação. Vai depender do quê? Do evento. Relembrando, pessoal, o reequilíbrio ele é gênero do qual são espécies. O reajuste de preços e a repactuação, que a gente pode dizer que estão lá na área ordinária. E a revisão, área extraordinária. O reajuste é um meio adequado para atualizar o valor do contrato, considerando a elevação ordinária do custo de produção de seu objeto diante do curso normal da economia. O reajuste objetiva a recomposição da desvalorização do poder de compra promovida pelos efeitos inflacionários. Já a repactuação promove a correção do valor do contrato com base na demonstração da variação de seus componentes de custos. A repactuação se aplica aos contratos de prestação de serviços de mão de obra e objetiva a recomposição de seus custos devidamente comprovada pela contratada. A repactuação encontra-se disciplinada, assim também como o reajuste, na Instrução Normativa número 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1488 de 2016 do plenário, aplica-se apenas a contratos de serviços continuados prestados com dedicação exclusiva de mão de obra. Já a revisão, ela promove a recomposição do preço contratado para mais ou para menos, em virtude de quê? Em virtude da ocorrência de fatos imprevisíveis. A revisão, ela preserva o valor contratado das variações anormais da economia, provocadas por fatos extracontratuais supervenientes à apresentação da proposta e, em geral, imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, decorrentes da ocorrência de caso fortuito, de força maior ou do fato do príncipe, superveniente à apresentação da proposta e capaz de retardar ou impedir a regular execução do acordado. O fundamento da validade para a revisão do preço, ele encontra-se previsto no artigo 65, inciso 2, a linha D, e parágrafo 5º da Lei 8666 de 93, e no artigo 124, inciso 2, a linha D, da Lei 14.133 de 2021. Ressaltando, pessoal, que os requisitos para a concessão da revisão de preço, eles são distintos da nova lei de licitações, né? Por quê? Porque enquanto a lei 8666 de 93, ela destaca a necessidade de comprovação da teoria da imprevisão,
A nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, diz que a equação econômico-financeira será definida a partir da matriz de riscos previamente elaborada. Sendo assim, a nova lei de licitações, na ocorrência de eventos supervenientes, a matriz de riscos deverá ser observada na solução de eventuais pleitos de reequilíbrio pelas partes. Quanto à periodicidade para a aplicação de cada um desses instrumentos, né, nós temos a revisão do valor contratado, ela deve ser aplicada em face de quê? Da ocorrência de eventos imprevisíveis ou, se previsíveis, de efeitos incalculáveis, do caso fortuito ou de força maior. Desse modo, gente, não seria sequer razoável estabelecer uma periodicidade mínima, ou mesmo um número máximo de vezes que esse instituto pode ser aplicado em um mesmo período contratual. Afinal, o imprevisível não tem data certa para acontecer, não é verdade? Justamente por isso, tanto o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1563 de 2004 do plenário, quanto a Advocacia Geral da União, na Orientação Normativa número 22 de 2009, eles reconhecem que o reequilíbrio econômico-financeiro ou a revisão contratual pode ocorrer a qualquer tempo, não sendo adequado pretender estipular uma periodicidade mínima para a sua concessão. Por sua vez, o reajuste, que se encontra regulamentado pela Lei número 10.192 de 2001, quanto ao prazo, né? Prevê ser nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Na Lei 14.133 de 2021, a concessão de reajuste também prevê que deverá ser observado o interregno mínimo de 1 ano. A repactuação também exige o interregno mínimo de 1 ano. Esse prazo está previsto na Instrução Normativa número 5 de 2017 e na Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. Assim, tendo em vista que a razão determinante para deferir eventual reequilíbrio ou revisão do preço contratado, ela é diversa daquela que determina a necessidade de reajustar ou repactuar conforme o caso, né? Entende-se, então, não haver impedimento para revisar, reajustar ou repactuar o contrato em um mesmo período contratual, desde que preenchidos os requisitos necessários para a incidência de cada um desses institutos. Pessoal, mais uma informação importante. No caso de eventual ausência de cláusula de reajuste de preços, desde que atendido o interregno de 1 ano para a sua concessão, tal fato não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserida lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte de Contas, exarado no Acórdão 718 de 2018 da Segunda Câmara. Então, por hoje é só, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, em que abordaremos a seguinte questão. Com a edição da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, podemos dizer que é o fim da teoria das alhas? E o pensamento de hoje é de um autor desconhecido. Quando lhe disserem que você não consegue, lembre-se que os grandes heróis já ouviram isso e nunca desistiram. Deus abençoe a todos.